Nosso papo aromático hoje é sobre o orégano. Esse óleo essencial que muitas pessoas têm medo dele, mas que não é necessário ter medo. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa de ter orientação, mas é um óleo que ele vai ser um grande coringa aí para toda a família. A gente costuma dizer que ele tem um suporte como um antibiótico natural. Tamanho os benefícios que ele possui. O orégano da terra, ele tem embalagem de 15 ml, em 5 ml, que é a menorzinha, e também touch, que é a forma que ele já vem diluído em óleo de coco que a gente pode aplicar direto na pele. O touch a gente não faz ingestão, porque ele já tem o óleo de coco pressionado, mas esse daqui, que é um em gotas de 15 ml e o de 5 ml, a gente pode fazer ingestão com alguns cuidados que a gente vai falar durante aí o tempo que a gente for falando sobre os benefícios dele. Então, o orégano da terra é do quiniotipo Origanum vulgare, que é a espécie, né, da planta, que a do terra faz a destilação e produz o óleo essencial. E o orégano, ele é uma erva, né, muito antiga. Então, a gente, nas pesquisas que a gente fez, nos estudos que a gente fez, a gente encontrou relatos que os gregos já usavam o orégano desde a antiguidade. Eles já tinham uma grande afeição, um grande apreço pelo óleo essencial de orégano. E a origem da palavra vem do grego, oros e ganos, né? Oros e ganos seria a divisão aí da palavra, que significa alegria da montanha, fazendo uma referência ao aspecto agradável do aroma que essa planta possui. Eles faziam também eles faziam banhos aromáticos com a planta e existem relatos que os gregos teriam descoberto mais usos efusivos para essa erva, que ela era plantada nos cemitérios para ajudar os espíritos dos mortos a alcançar a paz. Além de utilizar na culinária e naquela época para medicina. Era muito associado às questões respiratórias. Então, eles usavam o óleo essencial de orégano para combater tuberculose. Na Roma antiga, ele já era considerado uma planta portadora de felicidade e paz. Então, olha que interessante, né? A gente buscar lá na história, a origem, como eram os usos mesmo da antiguidade. Então, a gente cada vez mais percebe que nada é novo e que a gente está fazendo um resgate, né, para a medicina alternativa, para o cuidado holístico, para as questões de suporte de uma maneira natural da, da natureza, né? Na Pérsia, os astrólogos produziam bálsamos de orégano para proteger os, contra os planetas hostis. Olha que interessante. Eles, né, tinham muito essa questão astrológica, também das questões de sazonalidade, né, das estações do ano. Então, todas essas referências da natureza eram muito importantes para eles. Então, eles usavam até nessa questão da proteção. A Jaque vai até mencionar sobre a questão de negatividade, depois dos aspectos emocionais. Então, se a gente for analisar, né, esses relatos, condiz com muita coisa do que a gente estuda, do que a gente aplica, né, hoje em dia também. E também na Pérsia eles tinham várias ervas que entravam na poção do amor, e o orégano era uma delas. Então, ao mesmo tempo que ele protegia, ele também ajudava aqui na felicidade, assim lá como em Roma. E pesquisando sobre artigos científicos, a gente achou que o orégano é uma das plantas com mais alta atividade antioxidante. Inclusive, um dos autores, que foi Souza, com uma pesquisa de 2005, ele relata que o óleo essencial de orégano ele tem mais poder antioxidante do que a vitamina E. O óleo essencial ele não tem vitamina, ele não tem minerais, não.
ele é o extrato da planta, mas ele tem compostos, que são as moléculas aromáticas, que apoiam as questões antioxidantes do nosso organismo, por exemplo. Então, ele fez esse estudo que eu achei bem legal para a gente mostrar, né, uma forma de defesa como um todo do nosso organismo, porque o fator antioxidante, o orégano atua junto com os radicais livres, ajudando inclusive ao envelhecimento, tanto das células, da pele. Uma célula antiga, mais deteriorada, ela tem mais probabilidade de fazer ali uma divisão celular errada, de produzir alguma questão ali de mau funcionamento. Então, por isso a gente precisa dessa atividade antioxidante do nosso organismo. Outro autor falava sobre a composição de aromatizantes e alimentos, inclusive perfumes, com óleo essencial de orégano. E esse foi Lorenzi, que falava sobre isso, de uma pesquisa de 2002. Já Sahin, de 2003, falava sobre uma pesquisa do efeito inibitório para diversas bactérias alimentícias e fungos, que é uma das principais funções que a gente usa o óleo essencial de orégano, né, na aromaterapia. Então, diante disso, a gente percebe que o orégano é um dos óleos essenciais mais poderosos, mais potentes, sendo que ele possui como principal elemento químico o carvacrol, que é um fenol que possui essas incríveis propriedades. Ele possui um sabor forte, muito popular na culinária, né? A gente geralmente usa o orégano erva seca, que é mais comum, algumas vezes ervas frescas. E quando misturado com outros óleos essenciais, o seu aroma ele pode agir como um realçador ou como um equalizador. Na aromaterapia, a gente descreve ele aromaticamente como herbáceo, como intenso, verde, canforado. Ele é produzido através da destilação a vapor e a parte da planta é a folha. Além do carvacrol, outro componente químico muito abundante no orégano é o timol. Então, o timol e o carvacrol praticamente aí roubam a cena para essas propriedades tão benéficas do orégano. Aí a gente tem que tomar cuidado no seguinte: tendo em vista que o orégano tem um fator dermocáustico, ou seja, abrasivo para a nossa pele, ele tem grande possibilidade de sensibilizar essa pele. Então, a gente não indica que ele seja utilizado sem diluição, a não ser que o objetivo seja exatamente esse. Por exemplo, uma verruga, um calo. Aí a gente vai usar sem diluição e aí a gente vai falar sobre isso, como usar. Então, entrando nos benefícios físicos, o orégano vai apoiar o organismo para minimizar as infecções virais, bacterianas. Então, ele vai atuar na garganta inflamada, nas amigdalites, nas infecções urinárias, nas questões fúngicas também, como um pé de atleta, micose, cândida, nas questões parasitárias, inclusive intestinais. E aí, como que a gente pode utilizar? Tanto topicamente, mas sempre diluído, como a gente falou, porque na questão intestinal, por exemplo, a gente vai usar na região do intestino. Então, vai fazer ele diluído no roll-on. Eu acho mais fácil, para não ter problema, já deixar pronto, ou diluir, colocar na embalagem para aplicar. Misturar na mão, eu fico um pouco receosa de fazer essa indicação para as pessoas que ainda não têm o costume do orégano. Pode cair uma gota a mais, pode colocar primeiro o orégano ao invés de colocar o óleo carreador, e aí um benefício pode virar um segundo problema, né? Questões de dores de garganta também, aplicar na região da garganta, do lado de fora. Nas questões parasitárias também, ali intestino, estômago. Nas questões fúngicas, como as micoses.
Aplicar unha, geralmente é um lugar que dá muita micose, né? Pé, nos dedos do pé, naquelas junções dos dedos que costumam, né? Dar também. Então, usar diluído. Se você quer começar a usar o orégano, mas está com medo, compra o touch. É a melhor opção, porque ele já vem diluído, não tem risco. Só no caso de criança que talvez precise fazer uma diluição de acordo com a idade. Mas, a princípio, se for uma criança maiorzinha, ali para os 5, 6, 7 anos, às vezes já não precisa fazer diluição. O próprio roll-on, o próprio touch da Terra já cumpre o papel ali de maneira eficaz, sem ser muito agressivo para a criança. E também, se for um caso ali de infecção, cândida, às vezes, eu gosto de indicar a pessoa fazer uso oral. Então, fazer ingestão, mas aí vai fazer na cápsula. Vai utilizar um azeite nessa cápsula. Então, vai pegar a cápsula vazia, vai pingar uma, no máximo 2 gotas de orégano. É melhor a gente usar menos gotas do óleo essencial mais vezes ao dia do que a gente colocar muitas gotas dentro da cápsula e usar de uma vez. Coloca as gotas do óleo essencial, coloca um pouquinho de azeite, não precisa completar. É só uma questão de fazer uma diluição ali. Pode associar o lemon, que é um óleo que vai ajudar a proteger o fígado pelas ações hepatoprotetoras que a gente inclusive já mencionou em lives anteriores, e utiliza ali, faz a ingestão por alguns dias, infecções urinárias, infecções fúngicas, né, por cândida, tem efeito, gente, assim, maravilhoso, inclusive para quem nunca utilizou os óleos, quando utiliza e percebe os benefícios, fica encantado. O orégano também vai ser um auxílio para reduzir a dor, a inflamação, vai ajudar com problemas como cólicas, como os reumatismos, como dores musculares de exercícios físicos também. E aí, mais uma vez, a gente vai usar diluído, vai passar na região, nos pontos de dor, massageando a parte do corpo ali do desconforto. Ele também vai ser um excelente auxílio para diminuir tosse e alterações respiratórias. Lá desde a antiguidade, a gente, né, tá usando os benefícios que já era sabido naquela época, né? Então, para as questões de gripes, resfriados, tuberculose, pneumonia, asites também podem ser, né, sinusite, bronquite e assim sucessivamente, sendo beneficiados aí com orégano diluído, usando aí peito, costas, sola dos pés, em alguns casos na região aqui do rosto. Aí eu indico mais diluído ainda, porque aqui, ó, né, geralmente em alguns pontos aqui dos seios nasais, que podem ter o acúmulo do muco, ele vai ajudar a expectorar, vai ajudar também com a ação mucolítica, diminuindo e quebrando o muco para ajudar na expectoração. Ele também ajuda a diminuir a carga viral do ambiente. Então, a gente vai usar para prevenir e como um apoio quando já está com alguma questão ali de enfermidade. Claro que sempre a pessoa vai procurar um médico, vai ter uma orientação e os óleos essenciais eles vão vir como suporte, como um auxílio. Dentro dessa questão aí do apoio à diminuição da carga viral, colocar no difusor, deixar no ambiente, pode escolher um cítrico também, se você não gostar do aroma do orégano, ou se você quer potencializar ali, principalmente com cítricos como laranja, tangerina e limão, vai ter o limoneno, lembra que a gente já falou sobre ele também? Tem grande suporte imunoestimulante. E na questão da ingestão, o orégano vai ser também um importante componente do flum. Ok, o flum também pode ser usado topicamente, mas
mas na maioria dos casos a gente usa por ingestão, para um apoio mais rápido e porque a dosagem é um pouco maior. Então, a gente não usa o Flum, assim, 15 dias, a gente não usa um mês, 2 meses, igual a gente usa outros óleos. A gente faz um uso ali mais pontual, 5 dias, uma semana, e vai observando como vai reagindo esse corpo, esse organismo. O Flum, para quem não conhece, são 5 óleos essenciais que a gente coloca o frankincense, o lemon, orégano, onguarde e melaleuca. Na cápsula a gente vai colocar uma gota de cada, eu acho que é mais do que suficiente, eu não gosto de indicar mais do que uma gota. E essa cápsula ela vai ser usada só para adultos. Crianças não vão fazer ingestão de cápsula, ainda mais contendo esses 5 óleos que são muito poderosos. E vai completar com azeite da mesma forma. Se for fazer diluição e usar topicamente, na criança a gente vai usar sempre top. Aplica na coluna, sola dos pés e vamos fazer a diluição de acordo com a idade. 2 a 3 gotas ali para 10 ml. Para uma criança até uns 6, 7 anos, eu acho que é suficiente. Já que você usa quantas, né, Helena? Máximo 2. No máximo, eu acho que o orégano é assim, a gente começa com uma gota, né? Isso para a idade dela, porque ele é muito potente. A hora que você abre o frasco, você já sente a potência dele, né? Então, para quem está começando, no máximo uma gota para 10 ml. E ele vai ser um apoio gastrointestinal, melhorando a digestão, reduzindo os gases, as cólicas, promovendo uma melhora ali do trato digestivo, que inclusive pode ter uma consequência, talvez benéfica, né? Que pode causar no emagrecimento. Porque às vezes a pessoa não tem uma digestão boa, ela não tem um funcionamento bom do intestino. Então, ela acaba retendo os alimentos por dificuldade de processar e de eliminação. E aí, nesse caso, também usar diluído topicamente na região do estômago, na região do intestino e, se necessário, por ingestão. Aí eu indico começar topicamente, vai sentindo os efeitos, vai vendo a melhora e, se necessário, se quiser uma dosagem maior, a ingestão. Porque a ingestão, a gente acaba tendo a gota inteira, né? O corpo entra em contato com essa gota inteira do óleo essencial. E aí, como eu falava, pode falar, Jaque, A outra questão da ingestão que você está falando são nas receitas, né? Porque ele é um excelente aromatizador aí, é um flavorizante. Mas a gente tem que ir com muita calma. Mais ainda, normalmente a gente tem que ir com calma quando a gente faz alguma receita com óleo essencial. Mas mais ainda no orégano, porque uma gota dele é uma gota. É uma coisa assim. Eu já cheguei a estragar molho de macarrão, porque pingou uma gota, porque ficou muito forte. Então, a gente, com ele, o cuidado com. Até na culinária, você tem que ter um olhar mais carinhoso para ele. Você tem mesmo que ir lá com o palitinho de dente fazendo o teste, né? Para mim mesmo, para o meu paladar, as 4 gotas de orégano no azeite saborizado já é muito, de 500 ml. Eu prefiro 2, porque ele permanece. Então, ele é potente, gente. Acho que é um dos óleos mais potentes que tem em sabor, em aroma, em resultados. Então, a gente tem que olhar para ele um olhar carinhoso, não com medo, mas sim com cautela, né? A gente tem que usar os óleos essenciais com cautela. E ele, por ter todas essas propriedades, mais ainda. ele vai ser um suporte para as micoses da pele, para as verrugas, para os furúnculos, para os calos e para as aftas. E como que a gente vai utilizar? Que é uma das formas que a gente mais usa o orégano.
Se for o caso aí, por exemplo, dos calos, das verrugas, a gente vai proteger a região em volta do local. Então, vai passar o óleo de coco, ou pode fazer, tipo como do médico, dentista, vai atuar numa área específica, faz aquele cercadinho assim, né, cruzado com, como chama, gente? Micropore, não, esparadrapo, isso. E protege a região, passa um pouquinho ali do óleo de coco em volta e aplica só ali dentro. Não cobre a área, porque senão vai ficar melecando, né? Com algodão ou band-aid, não deixa, porque ele vai evaporar aos poucos, mas ele vai atuar. E é impressionante. Eu já fiz isso para um machucado, estava muito feio, eu usei, e aí ele vai como atuando ali naquela parte da pele, e a pele vai ficando mais, como se fosse mais velha, aquela pele, né? Porque ela vai perdendo ali a vida mesmo. E aí depois o corpo mesmo vai cicatrizando juntamente com a ação do óleo essencial. Para as questões de micose, se não for uma micose muito extensa, você pode até aplicar ele puro, mas o ideal é que seja diluído. Por quê? Para ele permanecer na pele por mais tempo. Porque na micose você não precisa de ter uma ação para ter ação dermocáustica na pele, né? A gente precisa igual quando você passa pomada, que ela fique na pele, em contato com a pele por mais tempo. O orégano, ele também ajuda nas questões da menopausa, porque ele é um dos óleos que ajuda a aumentar a progesterona. Então, ele também vai ter ação hormonal. E, nesse caso, usando por ingestão. Ele vai ter uma forte ação imunoestimulante, né? Dentre todos os benefícios, tem pontos aí de imunoestimulação, antioxidante, como a gente falou, e ele também tem um apoio antitumoral. Então, para prevenção, para apoio do organismo, para a gente se cuidar, para a gente fortalecer o corpo. Ele alivia também sintomas e a severidade das reações alérgicas. Para quem já tem propensão, para quem tem questões alérgicas, principalmente respiratórias, pode usar o orégano, pode fazer uma combinação de orégano com brief, com lemon, aplicar peito, tópico e à noite ali, antes de dormir, lembrando sempre de que se usar o lemon, não expor ao sol, porque se expor ao sol, pode ter a questão da fotossensibilidade. E pesquisando também, a gente achou a utilização do orégano também para os animais. Então, ele foi usado topicamente através de aplicação para os animais para inibir os ataques de micro-organismos desses animais, sendo utilizado como substituto dos antibióticos. Então, assim, tudo converge para reforçar os benefícios do orégano, né? Então, ele é usado tanto na culinária, quanto para criança, para adulto, para idosos. Então, ele é um óleo que a gente precisa de ter para, quando necessário, utilizar e utilizar da maneira correta. Sempre em baixas dosagens, ingestão somente do terra. A gente não tem comprovação de outros óleos no Brasil para ingestão com segurança. Tá? E vamos lá, Jaque, pode falar os benefícios emocionais, por favor. Olá, gente. Só falando um pouquinho mais do orégano, da questão dos usos dele, né? Eu acho que ele é um dos... ele fazia parte do kit antigo, né, Lília? Ele vinha no kit antes da reformulação do kit. Fora do Brasil, ele continua vindo, ele faz parte do kit Living e do kit essencial para o lar em países, principalmente em países frios.
ele continua sendo parte, porque eu falo que ele é igual melaleuca. A gente não usa sempre, mas a gente tem que ter, né? Em algumas questões que nós citamos aqui, você pode estar usando tanto ele quanto o melaleuca. É que como ele não vem mais no kit, a gente acaba indicando mais o melaleuca. Mas, se pensar em potência, o orégano é mesmo um dos mais potentes, um dos 5 mais potentes que existe na doTERRA, e que a gente tem que ter um olhar especial, principalmente nessa época. Saíram muitas pesquisas favoráveis a ele nessa época que a gente está vivendo. É muito interessante o uso dele e a pesquisa que foi feita nele. Então, vale a pena deixar o medo de lado, o receio de lado e pelo menos ter um de 5 ml ou um touch em casa, né, Andréia? A Andréia já olhou, mas para mim foi ímpar, para mim foi muito, muito positivo. E aí, quando você vai estudar a parte emocional do óleo essencial, você fala, poxa vida, olha só o que faz um óleo essencial, né? Porque a gente está acostumado com a parte física, de fazer os tratamentos, os protocolos alternativos. Mas aí você para e você vai estudar o emocional, o que causa no emocional aquele óleo essencial. E aí você vê, e eu brinquei no meu Instagram antes de ontem, não lembro, que orégano não é só tempero de pizza, que o orégano tem muito mais coisas aí que a gente não faz nem ideia. E é verdade, porque o orégano é o óleo essencial da humildade e do desapego, que proporciona a humildade e o desapego. Não era só o tempero de pizza, gente. A Lilian falou um monte aí dos benefícios, e você começa a estudar, o emocional é impressionante. Então, as 3 palavras para ele: ele é forte, ele é resoluto e ele é poderoso, poderosíssimo, né? O orégano, ele é um óleo essencial poderoso que atua direto ao essencial da vida. Ele remove bloqueios, ele corta apegos negativos e limpa a negatividade, além de estimular o ânimo. Lembra que a Lilian falou que quando você difunde ele pela casa, ele diminui a carga viral? Ele limpa a negatividade, seja física quanto emocional. Então, olha a relação físico-emocional aí do óleo essencial de novo. Quem precisa desse óleo essencial, normalmente é aquela pessoa que quer convencer o outro ao seu molde, quer fazer o outro seguir o seu molde, o seu padrão, a sua receita. Sabe aquela pessoa que tem a necessidade de sempre estar certo? O orégano vai atuar nessa pessoa. Ela que não aceita ser ensinada, que está acostumada a ser sempre a correta, que não está acostumada a ceder, ele vai ajudar a pessoa a ter humildade. Eu acho que aqui ninguém conhece ninguém com essas características, né? Aposto que não tem ninguém no convívio de ninguém com essas características. Pensa no orégano, gente, leva um touch para a pessoa, dá de presente. Né? Capricha no touch, leva lá, olha, presenteei um presente para você, mas é mais para mim do que para você. Não é assim? Eu falo que os óleos essenciais a gente dá de presente, mas na verdade a gente está se presenteando quando você tem um bom convívio com aquela pessoa que está recebendo, não é? Então, aprofundando o orégano, ele vai atuar no materialismo e no apego, que impede o progresso e o crescimento da pessoa. Aquela pessoa que é ligada ao material, que é apegada demais às coisas, que não desata, ele vai atuar e vai ajudar essas pessoas, tá? O orégano, ele incentiva a verdade espiritual e ele convida a alma a viver o desapego. Ele ensina que a devoção a um poder superior inclui abrir mão da rigidez, da vontade, dos apegos negativos e do materialismo. Além disso, ele vai ativar as defesas psíquicas, não só as defesas do organismo. Lembra que ele é equiparado ao antibiótico, e ele vai ser também equiparado ao antibiótico para a alma.
Ele vai ajudar as defesas nossas psíquicas. Por isso que o cheiro dele não é tão parecido com o melaleuca, mas toda vez que eu falo do orégano, a minha relação instintiva é melaleuca e orégano. Não sei se é porque os dois trabalham muito essas questões de cuidados psíquicos, eu acho ele sim, muito parecido com a melaleuca. É uma relação que eu faço instintivamente, é impressionante. Até a cor do frasco é igual praticamente, né? Os dois são verdes. Então, quando você olha lá pela tampinha, se você coloca a etiqueta, dá até uma balançada se eles estiverem meio próximos, né? Então, eu acho ele muito parecido nessas características com a melaleuca. E as emoções negativas, ele vai trabalhar o orgulho, aquela pessoa de opinião forte, aquela pessoa que tem um apego negativo, que ela só olha o negativo, que tudo dá errado, que o outro sempre é o negativo, que nada dá certo. Ela vai trabalhar com aquela pessoa que só pensa no material, tem um materialismo enraizado, está lá grudado nela, e naquele que é o controlador, aquela pessoa que tem mania de controle. Então, essas são as emoções negativas que ele vai trabalhar. Em contrapartida, as positivas que ele vai fazer melhorar. O desapego, a vontade, seja ela a vontade de viver, vontade de fazer, vontade de sair, vontade, são as vontades. A humildade e a flexibilidade. Ele vai ajudar a pessoa a ser mais flexível, porque ele vai trabalhar lá com aquela pessoa que não aceita que o outro tem uma forma de pensar diferente. Então, ele vai trabalhar muito a flexibilidade. E assim eu encerro os aspectos emocionais do orégano e falo que o orégano é uma aventura, tá? A Lilian adora o aroma dele. Eu acho que na minha casa, às vezes, parece que eu estou entrando numa pizzaria, às vezes, quando eu coloco ele, mas hoje ele está aqui, no meu difusor, com o lemon. Então, só tem uma gota dele aqui, e ainda é o que mais sobressai. Mas ele está aqui, exatamente, com 7 gotas de lemon e 1 gota de orégano. Mas para limpar também as minhas energias de um dia puxado e melhorar também a minha condição psíquica. Então, a gente tem, quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona e mais propriedade a gente tem a usar os óleos essenciais. Então, meninas, acho que são todas meninas, não tenham medo do orégano, ele é muito eficiente. Jaque, aproveitando aí que você falou da combinação do orégano com o lemon, eu acho que todos os cítricos combinam com o orégano difusor, mas além dos cítricos, a gente pode pensar no orégano com gengibre, orégano com guarde e orégano com guarde, inclusive mais um cítrico. E aí, dividindo, né, 2 gotas, pode, igual você falou, usar 1 gota só de orégano, 2 de cítrico, 3 de guarde, e vai tentando aí as combinações que você escolhe os óleos que você gosta, os óleos que você está precisando, e vai fazendo aí as suas alquimias de difusor, ou também, por que não, os roll-ons, né, os blends. A gente vai deixar receitas aí de blends na nosso e-book, e qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade para nos perguntar, sempre tem nossos contatos. Eu acho que, como você mencionou, da melaleuca, né, fazendo uma alusão, uma comparação do orégano com a melaleuca, eu acho que às vezes tem casos mais pontuais que a gente quer mais incisivo. Aí a gente vai direto no orégano. Ou às vezes o que a melaleuca não deu conta, entre aspas, a gente parte para o orégano. Então, sempre no primeiro momento, peça a ajuda do seu consultor de bem-estar, ele vai te ajudar a definir qual que você vai usar em cada caso. Às vezes, você já teve um caso ali parecido e já usou a melaleuca. Então, assim como a gente usa medicamentos diferentes, a gente usa óleos essenciais diferentes para determinados casos. E, por favor, gente, deixa o orégano aí
num local mais afastado para as crianças. Muitas, né, crianças já usam, muitas pessoas já usam os óleos essenciais, deixando ele livre para a criança, os cítricos, para a criança fazer a inalação, mas o orégano toma cuidado com ele, deixa num cantinho da cozinha, porque muitas vezes a gente vai usar por ingestão, vai colocar numa cápsula com azeite. Só toma esse cuidado para que não tenha acidentes domésticos aí, né? Obrigada pela presença, por você ter assistido o vídeo. Se você gostou, então curta esse vídeo, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para que você seja notificado todas as vezes que a gente atualizar o canal com novas lives, com novas aulas. E se você quiser, semana que vem, a gente te espera no ao vivo. Acompanhe os nossos Instagrams, que a gente sempre coloca o link e o código de acesso. Te espero na próxima semana.